A Vertigo foi a editora que mais produziu títulos memoráveis durante os anos 90, mas constantemente penso na possibilidade de crossovers dentro das revistas dos personagens centrais da editora. Infelizmente, nem todos os quadrinhos da Vertigo conversaram, e no meio dos anos 90 a editora tomou um rumo de desenvolver séries autorais como prioridade. Mas por que será que nunca saiu um grande crossover da editora? A Vertigo possui uma história conturbada. Seu nascimento não foi planejado e começou em 1984 com O Monstro do Pântano do Alan Moore, um quadrinho de terror que ganhou fama e desenvolveu algumas das melhores histórias da DC Comics. Detalhe, que o personagem estava inserido no universo DC. Inclusive, na revista, teve participação da Liga da Justiça, Gotham City e ainda teve uma ponta em Crise nas Infinitas Terras, na revista do próprio Monstro do Pântano. Mas as ligações com o universo DC não param por aí no selo Vertigo. Em outra famosa história, no caso Sandman, que estreou em 1989, tem ligações diretas com o universo DC também. Personagens da Liga da Justiça aparecem estabelecidos como seres daquele universo. Além dessas duas histórias, outra HQ da Vertigo que possui aparições de membros da Liga da Justiça é Patrulha do Destino do Grant Morrison. Na história A Pintura que Devorou Paris, a Liga aparece tentando resolver o problema, mas para problemas estranhos, acredito que só heróis estranhos. Além dessas, diversas outras referências ao universo DC aparecem em alguns quadrinhos da Vertigo. Isso acontecia pois a editora não cogitava um selo específico para essas histórias, elas eram lançadas como DC Comics. Todas as mais famosas primeiras histórias da Vertigo saíram com o selo DC de início. Portanto, na época da sua publicação, os encontros com a Liga da Justiça, por exemplo, até faziam bastante sentido. O selo Vertigo nasceu de fato no ano de 1993, e sua primeira história foi Homem-Animal número 57. O selo foi criado para a DC conseguir dividir o tipo de histórias que gostaria de publicar. Em sua linha tradicional, DC, histórias com o tom clássico de super-heróis, e a Vertigo para histórias focadas em terror e horror. No futuro, a editora criaria ainda outros selos para histórias como ficção científica, e no caso do selo de ficção científica, o nome dele era Helix, selo que inclusive foi onde nasceu a série Transmetropolitan, que futuramente foi incorporada pela Vertigo em sua, digamos, segunda fase. Mas como assim segunda fase? É que podemos ver a Vertigo em 3 momentos de sua história. O primeiro é a pré-história da editora, digamos assim, nas raízes do universo DC, onde histórias de terror e horror com temáticas mais adultas foram publicadas ainda com o selo DC Comics, como Monstro do Pântano e Sandman. Logo em seguida, podemos ver como uma primeira fase já como editora, como Vertigo, onde ela foi utilizada para categorizar certos quadrinhos da DC como algo diferente, Hellblazer e Homem-Animal, por exemplo. E a segunda fase da editora, que perpetuou até o seu final em 2019, foi a de que ela focou grande parte de seu esforço em séries autorais, onde os criadores detinham os direitos autorais dos quadrinhos, como Preacher, Transmetropolitan, Y Último Homem, Fábula, Swift Tooth, entre diversos outros que foram publicados sob o selo da Vertigo. Tanto que é por isso que a Image é considerada a nova Vertigo, pois hoje a editora é casa de grande parte dos quadrinhos autorais do mercado norte-americano, substituindo o papel que a Vertigo teve no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, priorizando quadrinhos autorais. E passado esse breve histórico, fica a dúvida: qual o motivo de, digamos, essa primeira geração da Vertigo não montar um universo conectado depois da saída do universo DC? Das séries mais famosas, posso destacar, por exemplo, Sandman, Hellblazer, Monstro do Pântano, Homem-Animal, Patrulha do Destino, Shade, Homem Mutável, Casa dos Mistérios, Casa dos Segredos, Lucifer, ainda tem muita coisa por aí. Não pense que todos esses títulos nunca se encontraram. John Constantine, por exemplo, passou por quase todas. O Constantine aparece em Sandman, Shade, Monstro do Pântano e por pouco não apareceu em Patrulha do Destino. E mesmo que o Constantine seja esse Nick Fury da Vertigo, as outras séries viveram se referenciando, como por exemplo em Shade, que quando ele tá na Louisiana, cogita ter encontrado o Monstro do Pântano durante um susto. E o próprio Constantine referencia um grandalhão verde quando se encontra com Morpheus. E tem também Caim e Abel, que foram importantes tanto em Monstro do Pântano quanto em Sandman. Mas mesmo com todas essas séries sob o mesmo selo de quadrinhos e editora, não conseguiram se entender muito bem. Por exemplo, o Inferno é uma coisa diferente em cada história. Monstro do Pântano, Sandman e Hellblazer não se entendem sobre quem comanda o Inferno e os acontecimentos do lugar. O Lucifer, que inclusive possui seu próprio quadrinho e até série de TV, nunca foi referenciado dentro de Hellblazer, por exemplo. Mas assim,
Todos os quadrinhos que cito aqui são ótimos, então qual a necessidade deles se encontrarem em um universo coeso? Quem me deixou com a vontade disso foi o Sr. Alan Moore, que escreveu em Monstro do Pântano uma mega saga envolvendo todo o universo místico da DC Comics. E justamente para isso o John Constantine foi criado. Esse evento se chama Gótico Americano. Podemos ver o Monstro do Pântano, Spectro, Etrigan, Constantine e Zatara, entre outros magos do universo DC, em uma luta que tá além do bem e do mal. História essa que não foi uma mega saga apenas para divulgar o quadrinho, ela foi contida dentro da própria revista do Monstro do Pântano, e trouxe dilemas muito interessantes, como por exemplo a divisão do inferno do Monstro do Pântano. Parte dos demônios desejavam que o problema do gótico americano se concretizasse, pois assim o mundo teria um mal pior ainda que o inferno. E a outra parte do inferno, uma parte mais racional, tinha medo de que isso acontecesse porque eles iam perder sua influência e seu poder em nosso mundo se existisse um mal pior que o próprio inferno. Portanto, ficou à vontade de ver mais encontros entre as outras séries da Vertigo, como o crossover óbvio e que infelizmente aconteceu nos Novos 52, onde o Monstro do Pântano e o Homem-Animal se encontram. Gostaria de ver também a loucura do universo do Shade junto com a Patrulha do Destino, poderia criar uma história muito interessante. O único crossover desses que de fato aconteceu e era bem óbvio foi o de Hellblazer com o Monstro do Pântano, quando Jamie Delano e o Rick Veitch, respectivamente, escreviam as histórias das duas revistas. Teria sido algo legal ver a reunião desses personagens em um grande problema que afetasse todo o universo místico da Vertigo. Infelizmente, essa oportunidade foi deixada de lado, porém tivemos excelentes histórias de grandes autores que passaram pela editora. Particularmente tenho um carinho muito grande pelas histórias da Vertigo, e acho que a história da editora daria facilmente um livro, não acham? Vai ficar em falta tanto esse universo conectado quanto a mega saga envolvendo todas as revistas. Mas mesmo assim, nos sobraram grandes histórias de ótimos autores que desenvolveram junto de grandes editores uma das editoras mais respeitadas e com um dos melhores catálogos de quadrinhos de todos os tempos. Então, mesmo com aquele aperto no coração, muito obrigado, Vertigo, por ter nos entregado histórias tão ricas e tão bonitas. Meu nome é John Holland. Se você curtiu o vídeo, dá um gostei aí, comenta o que você achou, comenta o que você acha da própria Vertigo e se inscreve no canal. Muito obrigado.